Marcos Vieira, ele está falando que chegou agora há pouco, né? Que ele está voltando à live lá desde o começo, e ele queria saber sobre Barrabás, que é o nosso Messias, é o Salvador. Eles mudaram todos os nomes. O que você... Barrabás, se você for colocar no Google significado de filho do pai em aramaico, é Barrabás. Barrabás significa filho do pai. E o Messias, em 300, em média, 300 passagens no Novo Testamento, ele chama o pai de pai. Entendeu? Então ele é Barrabás, ele é filho do pai, apenas isto. Mas o Ed, tem vários Barabás lá tal. Mas falava Bar-Jonas, filho de Jonas. No caso do mestre, ele só ficava no Barrabás, filho do pai. Apenas isso. Ele não colocava um outro nome. Porque tinha filho de Alfeu, Bar-Alfeu. O que significa? Filho de Alfeu. Mas quando se fala só filho do pai, por isso que o Messias fala, não chame ninguém de pai na terra, pai é só um que sai do céu, e como Paulo diz em 3 cartas dele, né? Em Gálatas, em próprio Romanos 8, versículos do 15 ao 17, também Paulo fala, se vocês têm o Espírito do Pai, esse Espírito vai você clamar, chamar Abba Pai. Através do Espírito. O Espírito do Pai vai fazer você chamar, clamar Abba Pai. Apenas isso. E detalhe, entendeu? Irmão Ed, para concluir aí, em cima do que você disse, então, irmão, nós também fizemos na 22ª parte dessa série o vídeo específico sobre o verdadeiro nome do Messias, que envolve, né, esse nome Barrabás. Inclusive, ele foi acusado, no momento da acusação dele, né, que foi lá para o Sinédrio, que tinha as autoridades romanas com as judaicas, ele foi acusado justamente por se fazer filho do pai, né, que está lá filho de Deus, né, mal traduzido, mas ele chamava de Abba, em aramaico, o tempo inteiro, para a gente orar, por exemplo, no nome do filho e do pai, né, Barrabás. E ele falava que ele era o filho unigênito do pai, o filho único do pai, né, ele é o Barrabás único, unigênito. Então, todo o contexto, a construção é essa. E o Ed citou agora, que fez a leitura e que nós citamos aqui, mostramos da questão de Isaías, do servo, né, que o Messias, o Evangelho fala, nós não seremos chamados judeus servos, seremos chamados de amados, amigos e filhos do Pai. Esse é o nosso novo nome no reino do Pai, para sermos recebidos lá. Todos seremos chamados Barrabás para sermos recebidos lá no reino do Pai. Essa é a grande questão, a representação. Porque existe o filho do Pai e existe os filhos do diabo, o pai da mentira. E essa é a grande questão para você entender. Barrabás é um nome proibido pela lei da Torá, porque era uma blasfêmia, uma profanação para Jeová, porque o filho primogênito de Jeová são os judeus. Então ninguém poderia se fazer filho do pai unigênito ainda por cima. Filho do pai unigênito, essa é a grande questão. Porque os judeus são a representação do filho primogênito, e a profecia não fala nada de filho unigênito. O Messias, seu filho unigênito. Então essa é a grande questão para você associar o aramaico traduzido para o português. Essa é a grande questão. Jamais, exatamente, jamais um rabino iria circuncidar uma criança com o nome Barrabás. Então, aquele nome de Barrabás, que é um judeu, que era um bandido, ele não chamava Barrabás. Por isso que o Messias, antes da morte dele, ele falou, colocarão o meu nome no meio de bandidos, de malfeitores. Foi, no meio lá de 2 ladrões na cruz, entendeu? Então, o nome dele verdadeiro é um nome que jamais ninguém usaria. Então, o sistema maligno desse mundo, ele enganou vocês com o nome verdadeiro, que é um nome que dá repúdio, né? Repulsa, porque vocês acham que foi trocado Jesus Cristo, que não existe, esse nome aí, esse nome é grego, esse nome aí nem existia o J na época, né? Então, o que vocês têm que entender é isto, que foi trocado para vocês terem ojeriza do nome verdadeiro. Então, este é o sistema maligno desse mundo maçônico aqui, desse mundo aqui que engana vocês. É isso que vocês têm que entender. Perfeito, Mike. Só para concluir aqui, nessa questão do Ed, que também em Israel, que o Ed também citou aqui Jesus, né? O nome seria Yeshua ou Yehoshua. Yeshua é a abreviação de Yehoshua,
né? Nós mostramos na 22ª parte, então por isso não assistam para ficar bem claro. Mas que Jesus, na verdade, é o mesmo nome de Josué, em hebraico, né? São o mesmo nome. Então foi trocado Jesus, Josué, para enganar as pessoas na leitura. Mas, na verdade, em hebraico, Jesus é o mesmo nome de Josué, que significa Jeová é o Salvador. É porque Josué confirmava que Jeová é o Salvador. Já o Messias, não, falou que ele é o verdadeiro Salvador, que agora foi manifestado. Então, esse nome também contraria o que o Messias estava dizendo. E é por isso que é contraditório. E Josué, né, Jesus, nesse caso, era o profeta da Taná, né, o sucessor de Moisés. E existiram vários outros, né, existem pelo menos mais 3, além do profeta, ali na própria Taná, mais 3 ali, pessoas ali, né, dentro de Israel, que se chamavam Jesus, entre aspas, Josué, que seria Yehoshua ou Yeshua. Inclusive no Talmud também tem na bibliografia ali dos autores, dos caras ali que escreveram certas partes, os comentaristas, tem lá Yehoshua, tem lá. E aí que está a grande questão. Yehoshua e Yeshua é o mesmo significado, né? Só que Yeshua é a abreviação, né, da letra Yod-Re ou a letra Yod-Revav. Então, tem essas abreviações, né? Então, essa é a grande questão para vocês entenderem.